Salve, gente! O negro alto e magro, com o rosto devastado por cicatrizes de varíola, parecia zonzo em meio ao burburinho do centro do Rio de Janeiro. José Gomes da Costa, mais conhecido nas rodas de samba do subúrbio carioca como Zé Espinguela, saiu cedo de casa. O barraco no alto do Morro do Quitombo, em Irajá, zona norte da cidade. E apesar de ser um dia útil de manhã de outubro de 1939, ele desceu para o asfalto envergando o paletó domingueiro, sem esquecer o chapéu de palha, acessório masculino obrigatório no vestuário elegante da época. Nas mãos, Pinguela trazia uma folha de papel que de vez em quando ele desdobrava para conferir um endereço nobre, escrito em caligrafia ao final do bilhete: Avenida Almirante Barroso, 81, edifício Andorinha, 5º andar, sala 534. Lá, em um dos mais modernos arranha-céus da cidade, funcionava o escritório do maestro Heitor Villa-Lobos, músico consagrado internacionalmente, que já havia morado em Paris, regido orquestras nas principais capitais europeias. Como tem passado, seu Zé? Saudou Vila. Eu queria que você fizesse um trabalho para mim. Despacho? Perguntou Espinguela. Um alufá, um sacerdote do culto malê, a fé muçulmana matizada pelos saberes africanos. Espinguela estava habituado a receber encomendas de mandingas e rezas brabas por parte de figurões da política, das artes, do jornalismo, da alta sociedade em geral. Era corriqueiro o contato furtivo entre certos representantes das elites e dos terreiros das religiões afro-brasileiras. Nada disso, trabalho da realidade, esclareceu o maestro. A proposta profissional que Heitor Villa-Lobos tinha feito à Espinguela era tão audaciosa quanto aparentemente inesperada. O autor das Baquianas brasileiras queria que ele o ajudasse a ressuscitar uma antiga tradição do Rio: os desfiles dos cordões carnavalescos, desaparecidos desde o início do século XX, havia 4 décadas por força da repressão policial. De acordo com o músico, não haveria problemas com a habitual truculência dos meganhas ou com a falta de dinheiro. O diretor do Departamento de Música da Secretaria de Educação e Cultura do Distrito Federal, Villa-Lobos, conseguiria o aval e o patrocínio do todo-poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, o órgão responsável pela censura e pela promoção da política artística e cultural do Estado Novo. A ditadura imposta ao país havia pouco mais de 2 anos, 1937, por Getúlio Dornelles Vargas. O alufá Espinguela ficou sabendo que o nome do grupo carnavalesco, concebido por Villa-Lobos, seria Saudade do Cordão, uma corruptela da palavra saudade, emulando uma ingenuidade que serviria para reforçar a nota de nostalgia empreitada. O nosso cordão tem finalidades que faço questão de frisar, diria Villa-Lobos ao jornal À Noite. A primeira seria animar o espírito nacionalista do nosso povo, que vem sendo dirigido de maneira patriótica pelo Estado Novo. Quando publicado com ares solenes no Diário Oficial da União, em janeiro de 1940, os estatutos da agremiação deixavam registrado para a posteridade o seu objetivo formal: apresentar-se ao público nos dias consagrados à festividade de Sua Majestade, o Rei Momo, e empregar todos os esforços a fim de reviver as características tradicionais de danças, brados e costumes desse gênero, de manifestações populares, para servir de documentação histórica nacional nas pesquisas patrióticas das instituições oficiais brasileiras. Patacaparão. Não se podia deixar de perceber no episódio uma flagrante ironia histórica. Os velhos cordões, o destemídio das chamas, o chuveiro do inferno, o teimoso do Santo Cristo, tira o dedo do pudim, entre tantos outros cordões que tinham sido banidos das ruas pelas próprias autoridades sanitárias e policiais do início do século, sob acusação de serem grotescos, sujos, violentos, incompatíveis, portanto, com o projeto político higienista e civilizatório que buscava embelezar, sanear, modernizar a capital do país. Villa-Lobos, a rigor, não estava propondo uma busca pelo retorno perdido da era em que um bando de mascarados, durante o carnaval, faziam tropélias e tomavam de assalto as ruas do Rio de Janeiro.
No passado remoto, que alcançava os derradeiros tempos do Império e os primeiros anos da República, cordões de palhaços, demônios, caveiras, pierrots, arlequins, dominós, velhos índios que caíam na esbórnia, protegidos pelo anonimato, protagonizavam arruaças e promoviam atos considerados ofensivos à moral pública. A folia naqueles tempos idos quase sempre derivava para a força bruta. Tornava-se costume um cordão investir contra o outro para lhe sequestrar o estandarte, o que resultava quase sempre em grossa pancadaria, com disputar à base de golpes de capoeira e troca de navalhadas. O que o maestro Villa-Lobos propunha, com o seu pacífico Saudade do Cordão, era uma reedição idealizada, muito bem comportada, da antiga pândega momesca. Zé Espinguela fez sua parte, cumpriu com afinco o trabalho que lhe coube. Poucos na cidade poderiam arvorar a conhecer o universo da folia melhor do que ele. Em 1928 e 29, quando ainda morava no Engenho de Dentro, o respeitado Alufá promovera em caráter não oficial os 2 primeiros concursos de samba que se tem notícia da história. Pouco antes, ao lado de outros bambas, como os batuqueiros Saturnino Gonçalves, o Saturno, e Agenor de Oliveira, o Cartola, fundaram a Estação Primeira, a famosa agremiação verde-rosa do Morro da Mangueira, a primeira campeã dos desfiles oficiais das escolas do Carnaval Carioca, inaugurados em 1932. Muito bem, essas são as primeiras páginas do livro Uma História do Samba, de Lira Neto, que não dá vontade de parar de ler. Uma edição belíssima, capa dura, da Companhia das Letras. Lira Neto discorre sobre os primórdios do samba, suas origens e curiosidades, daquela que é a nossa maior e mais famosa expressão musical e cultural do Brasil. O carnaval não é uma invenção brasileira? A gente já sabe. Sua origem remonta à antiguidade, à Mesopotâmia, às festas greco-romanas, geralmente para celebrar os relativos com o plantio ou a colheita. E aquela bagunça, as festas de Baco, o deus do vinho, aquela farra, aquela sem-vergonhice. Já sob o domínio da Igreja Católica, a palavra carnaval origina do latim carnis levale, significa retirar a carne. E esse é o sentido está relacionado ao jejum que deveria ser feito durante a quaresma. E também o controle dos prazeres mundanos. Isso era uma tentativa da igreja de controlar a desgraça, aquela pegação, né? Aquele vulco-vulco sem fim, aquela folia gostosa. Havia em Roma a Saturnália e a Lupercalia. A primeira era no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias, com aquela comilança, bebelança, danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, né, com os escravos se colocando nos lugares dos senhores e estes colocando-se no papel de escravos. Era muito interessante. Na Itália tinha muito isso, né? Aqui no Brasil, durante o Império, festas de carnaval já eram celebradas. E como esse país é essa mistura de raças, de cores, de sabores, os ritmos e danças se tornaram uma coisa única no mundo. O carnaval no Brasil é diferente de tudo que tem por aí. Nós somos um resultado desse caldo cultural. Nós temos o samba, que é a consagração do ritmo, que é elevado à quinta potência nos desfiles de carnaval, nos maravilhosos que vemos por todo esse país. Mas foi uma malandragem do Getúlio Vargas resgatar os desfiles que estavam proibidos, porque naquele momento havia estourado a guerra na Europa. Como era conhecido o fato de ele ter flertado com o eixo, sobretudo a sua adoração por Benito Mussolini, Getúlio adorava ver as filmagens do Duce com aquela pinta, e o exército marchando com aquela pompa toda, mas ele não tinha exército significativo para fazer umas paradas grandiosas que nem ele. Tanto que a participação do Brasil, ao final da Segunda Guerra, veio do quê? Dos voluntários da pátria, 25 mil caboclos de tudo quanto era canto do país, indo lutar numa guerra que eles não tinham a menor ideia de onde e nem porquê. Nós temos aqui no canal um vídeo bem bacana falando sobre isso, que é o Você Sabe de Onde Eu Venho?, contando um pouco da história da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Dá um bico lá quando der, que eu acho que você vai gostar. Mas
Voltando ao Getúlio, então ele deu um jeito de resgatar os desfiles com a ajuda do maestro, mas com um viés mais conservador e sem as arruaças, sem aquela bagunça, que é a maior característica da festa, não é? Nós tínhamos ritmos que eram uma mistura dos batuques africanos, com as polcas, as valsas, mazurcas vindo lá da Europa, o jongo, o lundu, mas era tudo um pouco mais para trás, a cadência, era meio aquele como é que é o samba baiano hoje, não é? Hoje em dia. E, na verdade, a Bahia foi o berço do samba desde sempre. Tudo que começou no início do século aqui no Rio veio lá, do recôncavo baiano, papai. Pois bem, ele queria acelerar a porra toda para parecer uma parada militar, sacou? Porque a marcha militar, ele tem uma marcação, né? O que ele fez foi o samba enredo ficar parecido com a marcha no desfile que nós temos até hoje. E a gente vai, soltinho, mas a gente vai. Vamos embora. Ala das Baianas com amor e coração. Alô, bateria. Olha que bonito. E tem mais. Não se podia falar mal de nada nem ninguém, por isso é que temos o samba exaltação, que era para exaltar, elogiar, enaltecer. Ô, Bahia! E a regra vale até hoje. Você não vê samba enredo falando mal dos outros, vê? Então, eu acho que o único que peitou isso foi o Joãozinho 30 naquele desfile dos Ratos de Urubus. Lembra? Eu me lembro muito bem, porque foi a primeira vez que eu desfilei na avenida e foi uma coisa linda, emocionante demais. Larguei minha fantasia, que agonia, deixa eu brincar meu carnaval, vai-se embora. Embala eu vou levar laia, sempre tem que ter um osso, senão não tem... Pra vocês, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Até a semana que vem. E viva o samba! Sapatinho, não vai.